Vamos começar então aqui, na página 109. Pega aí sua página 109, que a gente vai começar com as figuras de linguagem. Figuras de linguagem é quando a gente utiliza, o escritor utiliza, pode ser linguagem falada ou linguagem oral, né? As palavras fora do seu sentido habitual, né? As palavras ganham uma intensidade maior, ganha força expressiva, aquilo ali que o leitor, o falante quer dizer, né? O escritor ou o falante. Então, as figuras de linguagem vão ser divididas aí em figura de pensamento, figura de palavras, né? Por quê? Figura de palavra vai associar palavras, é sobre palavras, né? A figura de pensamento é a ideia que aquela palavra transmite, entende? Então, por isso que nós temos essa separação aí. Ó, na página 109, o Refletindo sobre o Conceito, está falando uma cena do filme do Rei Leão, que o Mufasa fala, né? É o primeiro filme, sabe? O Mufasa fala pro Simba assim, tá vendo, Simba? Tudo isso que o sol toca é o nosso reino. Ué, tô doida. Tudo que o sol toca, tudo que você tá vendo que o sol toca é o nosso reino. Um exagero na fala dele, porque não é tudo que o sol toca que é reino dos leões, não é? O que ele quer dizer é o seguinte, então nós temos aí um exagero, né, que é o hipérbole, que é tudo que o sol toca é o nosso reino. Mas o que ele quis dizer é que é somente onde o sol toca, né? Não é todo lugar onde o sol toca, mas apenas onde o sol toca. Porque tem aquela parte escura lá das cavernas, que é o lugar das hienas, né? Então é onde o sol toca, você tá vendo aí? É só onde o sol toca que é o nosso reino, né? Mas ele fala assim, olha, Simba, tudo isso que o sol toca é o nosso reino. O tempo de um reinado se levanta e se põe como o sol. Um dia, Simba, o sol vai se pôr com o meu tempo aqui e vai se levantar com o seu, com o novo rei. Ou seja, o sol vai se pôr com o meu reinado e vai se levantar com o seu reinado. Mas porque quer dizer que o tempo vai passar, né? Eles contam, alguns contam luas, eles contam sóis, né? E o sol é que marca esse tempo de reinado, né? E conta o tempo aí pelo sol, pela passagem do sol, ok? Então, a gente utiliza muita figura de linguagem no dia a dia também. A gente faz muita metáfora, a gente produz muita metáfora, mesmo sem perceber. A gente produz muita comparação, né? A gente produz muita hipérbole também. Nossa, meu Deus, está demorando o recreio, estou morrendo de fome. E o cheiro do cachorro-quente da tia Lenice me mata de fome. Vocês estão com saudade do cheiro do cachorro-quente da tia Lenice? Eu tô com saudade do meu cachorro-quente dela. Oi, gente, tá difícil de dar? Sei que esse lanche da Lenice. Aqui, mas ela faz, tá? Vocês podem pedir para ela. Ela faz e você busca na casa dela ou ela te entrega os lanches. Aqui. Pelo Mas menos quando passa vontade, né, Maria? né? O cheiro do cachorro-quente da Helenice tá me matando de fome. Eu tô morrendo de fome. O recreio não chega, não é, gente? Você não tá morrendo de fome, né? Isso é um hipérbole, é um exagero. Então, a gente utiliza muito. A postinha de vocês trouxe aí na página 109 um exemplo de a música da Isa, né? A galera que gosta da Isa e conhece a música, que a gente percebe aqui uma figura de linguagem que ela vai trabalhar a antítese primeiro, ó, já me perdi tentando me encontrar, já fui embora querendo nem voltar, ou seja, perder, encontrar, são palavras com sentido contrário, né? E essa aproximação de palavras com sentido contrário é antítese, né? Aí aqui no final ela fala assim, eu já chorei mares e rios. Ninguém chorou mares e rios, né, gente? Imagina, chorei mares e rios. Isso aí é um hipérbole, né? Quer dizer que chorou muito. Então ganha uma expressividade maior aquilo que é falado, ok? Peraí, deixa eu pegar aqui agora na página 110 e nós vamos. Você acompanha comigo, tá? No 110, que aí você vai anotando aí na apostila as coisas para você não se perder. E eu vou compartilhar aqui a gente, peraí. Deixa eu só ver aqui rapidinho. Pronto, voltamos. Deixa eu compartilhar aqui. E aí você vai anotando. Eu posso até te mandar esse slide depois, né, gente? É claro. Só que é bom você anotando aí no cantinho no post-it,
Porque quando você pegar a sua apostila para estudar, você vai olhar só na apostila, entendeu? Não vai ter que ficar olhando lá no, no slide, tá? Ó, vê aqui, alguém falou alguma coisa, mas já foi, já vi. Ó, então, eu coloquei aqui no slide, igual tá na nossa apostila aí, né? Separadinho as figuras de pensamento, de construção. E aí, nós temos primeiro a metáfora. O que é uma metáfora? Metáfora é quando eu uso uma palavra no lugar de outra, né? Por haver uma razão de semelhança entre aquilo ali que eu estou falando. Por exemplo, ali, galera, esse problema é só a ponta do iceberg. Por que esse problema é só a ponta do iceberg? Porque tem muito mais coisa além dessa pontinha que nós estamos vendo, entendeu? Isso aí é só a ponta do iceberg, ou seja, o problema é bem maior, né? Você sabe que quando a gente vê uma pontinha de iceberg ali flutuante, está muito maior por baixo o gelo, né? Então, esse problema é só a ponta do iceberg, quer dizer que o problema é muito maior. Por que eu falo que é a ponta do iceberg? Porque subentende-se, né? O leitor aí já tem que entender que quando você vê uma pontinha, o gelo por baixo, o gelo submerso é muito maior, não é? Aqui, a nossa apostila trouxe essa bacana aqui também, que eu gosto demais, ó, que é essa construção, desconstrução da cidade, né? Onde passou a lama da barragem que se rompeu. Ela está falando que isso não é uma metáfora. Por quê? Porque isso é uma realidade, certo? Doloroso, né? Então, essas aqui, primeiro, são as figuras de palavra. Presta atenção aí na sua apostila, ó. Na página 111, está aí, ó. Figura de palavra primeiro. Depois nós temos a comparação. A comparação é como se fosse a metáfora. O que diferencia a comparação da metáfora é que eu vou usar um elemento comparativo, como, que, nem, tanto quanto, tal qual, certo? Na comparação. É a comparação entre os dois termos por meio do uso de conectivo. E esses conectivos que estabelecem comparação, certo? Ó, essa garotinha é linda como uma princesa. Ou seja, ela é bonita que nem uma princesa. E uma coisa que a gente leva em consideração, que a gente tem que prestar atenção, que na comparação, o primeiro elemento, ele é sempre exaltado com relação ao segundo, né? Eu utilizo o segundo elemento para mostrar que o primeiro é mais importante. Olha, essa garotinha é linda como uma princesa, quer dizer que a menina é muito bonita, certo? Ele é forte como um touro. Forte como um touro, músculos de aço, gente. É forte como um touro, quer dizer que o cara é muito forte, certo? Entendido? Estilo Netinho Hugo, assim. Ok? Ó, a sua apostila trouxe aí a comparação ou símile, também é o nome que pode dar a comparação. Também, então, se vocês verem símile, não se assustem. Comparação ou símile. Depois nós temos a alegoria. Alegoria é quando o mundo inteiro já entende, o mundo inteiro que eu falo assim, já faz parte do senso comum, né? De todas as pessoas, uma imagem que representa alguma coisa. Por exemplo, a morte, que é aquela figura com capuz negro, não é? Às vezes você só vê o pé, que é esqueleto, somente estrutura óssea, e traz na mão aquela foice. Todo mundo sabe que aquilo ali é a representação da morte. Então, isso é uma alegoria. Olha, é uma imagem já consagrada pela cultura ou uma representação metafórica que se repete. Uma imagem que todo mundo já sabe que repete. O que os pombinhos representam? Aí a passarinha está levantando o pezinho. Um casal apaixonado. Vocês estão me ouvindo? Me ouvindo, Gabriel? Ana Luísa? Sim, Maria. Né, meu filho? Menino, chupa bico. Chupa bico, não. Entendeu o que é alegoria? Outro exemplo de alegoria é aquela estátua com os olhos vendados, não é? Descalço, pé descalço, e que traz na mão uma balança, que representa o quê? Tempo. A estátua com os olhos vendados, que traz na mão uma balança. O que ela representa, gente? Justiça, né? Justiça, muito bem. Representa a justiça. Por que ela tem os olhos vendados? Para ela ser imparcial, né? A justiça tem que ser imparcial, certo? E ela traz a balança na mão que ela vai pesar, né? E ela tem que equilibrar ali o peso de um e de outro lado,
certo? Ô Maria, eu não entendi. É a alegoria que fala? Uhum. Ali no slide está escrito, imagem já consagrada pela cultura ou representação metafórica que se repete. Porque pode ser, por exemplo, Regina, quando você fala assim, olha, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso é uma representação metafórica. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Entende? É uma alegoria porque você imagina ali, né, que a água vai contornar a pedra, vai bater e vai fazer o trabalho dela, né? Vai moldar a pedra, digamos assim, né? É uma repetição que versa, apesar de não falar, versa sobre a tenacidade, sobre a persistência, a perseverança. Então, é uma representação metafórica que se repete, ou seja, uma ideia que se repete. O que isso está querendo dizer, Regina, é que não tem que ter uma imagem para você entender. Por exemplo, a justiça. Você não tem que ver a imagem para você saber que remete à justiça. Mas só uma ideia que se refere a alguma coisa, entendeu? Uma imagem, uma coisa Tá. abstrata, né? Você não enxerga, mas você entendeu? A água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Você não precisa ver uma Entendi. imagem, mas é uma É porque eu estava comparando, entendeu? Tipo assim, a alegoria com a metáfora, porque falou metaforicamente, né? Mas deixa eu te explicar. Metáfora. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Todas as figuras de linguagem são metaforicamente trabalhadas. Tudo que é figura de linguagem é metáfora. Entendeu? Quando a gente fala Entendi. assim, é o sentido metafórico da palavra. É uma figura de linguagem. Por mais que seja outra figura que não seja a metáfora, entendeu? Entendi. Mas é metaforicamente falando. Entendido? Beleza, Maria, obrigada. Uma representação metafórica, né? É porque é uma figura de linguagem, tá bom? Depois da alegoria, aí o texto que vem como exemplo aí é uma representação metafórica do Machado de Assis, que ele vai falar assim, olha, a vida é uma ópera, é uma grande ópera. O tenor e o barítono lutam pelo soprano, em presença do baixo e dos comprimários. O que ele está mostrando? Ele está falando que os músicos de um espetáculo, os instrumentos de um espetáculo, representam as pessoas na vida. A vida é uma ópera. O músico e o barítono disputando. Olha bem como que as pessoas e os instrumentos são utilizados como ali os músicos, né? E os instrumentos musicais são utilizados como personagens da vida. Por isso que ele fala que a vida é uma ópera. A vida é uma ópera, é uma metáfora. Mas a ideia que ela transmite é de alegoria, porque você imagina ali a ópera acontecendo, né? Você está assistindo a ópera acontecendo, e aquilo ali representa a vida. Então, não deixa de ser uma metáfora. Compreendeu? Olha lá. A vida é representada como um grande espetáculo, em que os instrumentos e os músicos representam as pessoas. Entendido? Depois, nós temos aí, ainda como figura de palavra, a catacrese. Catacrese são muitos nomes, gente, mas é só vocês irem assimilando direitinho, apesar de que a maioria das figuras de linguagem vocês já conhecem, né? Até agora, por exemplo, a nova, eu acho que é a catacrese. A catacrese é quando eu utilizo um termo no lugar do outro, porque não existe um termo adequado. Por exemplo, braço do sofá, braço da cadeira, pé da mesa, asa da xícara. Não tem outra palavra para isso. Não tem outra palavra para asa da xícara. Então, eu vou usar asa, mas é asa. Não é asa. Aquilo ali é muito diferente de uma asa. A asa é aquilo lá que o Lúcifer tem nas costas, que corta todo dia e nasce de novo. Entende? A asa é o que o passarinho tem para voar. Mas faltam termos, então eu tomo outros emprestados. O uso de termo figurado por falta de termo próprio. É um termo figurado, por quê? Porque não é uma asa. Batata da perna ou barriga da perna. Ô, gente, batata da perna, barriga da perna, não existe barriga da perna, não é? Cadê? Ô, gente, quem tá falando isso aqui comigo? Ô, Cecília, muito obrigada, minha filha. Obrigada mesmo, tá? Meu sonho mesmo é... Não, na verdade, não posso chegar à perfeição. Posso chegar... A gente não pode chegar à perfeição, a gente tem que sempre ter defeitos, senão a gente não aprende nada.
Mas eu tento fazer o meu, tento dar o melhor de mim. Obrigada, tá? Obrigada mesmo. Ah, Maria. Então, a alegoria é como se fosse uma metáfora que consegue imaginar uma imagem quando pensa na alegoria. Isso mesmo. É porque você não tem. Isso mesmo, Maria Clara, isso. Você não tem que ter a imagem na sua frente, mas você memoriza, você mentaliza a imagem. Então, é uma alegoria. Agora, tem que ser uma coisa também que seja, que faça parte do senso comum, que todo mundo, né, a grande maioria, pensa dessa forma. Entendido? Entendeu? Por exemplo, eu falo assim, olha, os olhos são a janela da alma. Os olhos são a janela da alma. Todo mundo entende que a partir do olhar ali é uma metáfora. Mas os olhos são a janela da alma. E você imagina que a partir dos olhos, a partir do olhar, você enxerga a alma da pessoa. Que a pessoa pode estar triste, né? O olhar está caído para baixo, está cabisbaixo, né? Ou a pessoa está muito feliz, o olho brilha, não é assim? A ciência da dedução, de acordo com Sherlock Holmes, ele olha muito o olhar da pessoa, né? Para poder, é um desvio do olhar quando faz uma pergunta, determinada pergunta que incomoda. Aí você já vai deduzindo algumas coisas sobre aquela pessoa, né? Então, quer dizer que os olhos são a janela da alma, mas você imagina. Por quê? Essa imagem, essa alegoria, ela tem que fazer parte do senso comum, mas é isso mesmo. Entendeu o que é catacrese? Ô, gente, dente do pente. Desde quando que pente tem dente? Ah, dente de alho. Cabeça de alho. Não é um dente. Mas eu uso esse termo dente para alho, dente de pente, no sentido figurado. Porque falta um termo próprio para eu colocar no lugar. Olha outro exemplo de catacrese, gente. Embarcou no trem. Não é embarcar, tinha que ser só no barco, vocês concordam comigo? Embarcou no trem, embarcou no avião, embarcou no barco, embarcou no carro, embarcou no ônibus. Tudo é embarcar. Não existe entranhar. Talvez em algum canto de Minas exista, mas não existe entranhar. Entende? Não existe enviar para quem entra no avião. Então, a gente embarca no avião, porque falta o outro termo próprio para designar a atitude de entrar no avião para viajar. Vocês entenderam a catacrese? Outro exemplo de catacrese, olha, aterrissou em Marte. A nave espacial número 519B aterrissou em Marte. Mas peraí, mas aterrissar é só na Terra, não? Aterrissou em Marte, aterrissou na Lua. Mas aterrissou é aterrissar é só na Terra. Entendeu? Então, a gente se vale de muitos exemplos de catacrese no dia a dia por não haver um outro termo adequado. É igual montar a cavalo. Você pode montar a cavalo no cavalo, você pode montar a cavalo no burro, você pode montar a cavalo na égua, você pode montar a cavalo no boi, mas tudo chama montar a cavalo. Quer dizer que você está passando a perna ali por cima do dorso do animal e está cavalgando uma égua. Maria, Entendeu? Oi? e pra gente já tá normal que a gente nem percebe. Que a gente É tá tão falando normal, isso. é isso que eu te falei. É tão normal porque a gente nem percebe, né? A gente produz o tempo todo, a gente usa o tempo todo, né? E a gente não percebe. Mas é muito bacana quando a gente aprende os nomes, né? Metáfora, comparação, antítese, metonímia, vocês já conhecem, né? Agora a catacrese é nova para vocês. A metonímia, aí o exemplo de catacrese que eu coloquei é braço da cadeira. Porque cadeira não tem braço, né, gente? Imagina, você senta na cadeira e te dá aquele abraço aconchegante. Ui, que susto, que medo. Isso é braço. Braço é esse aqui, para abraçar, né? Aquilo ali é outra coisa que eu não tenho outro nome, então eu chamo de braço, né, no sentido figurado, ok? A metonímia, ela acontece de várias formas. Aí a apostila de vocês, olha, trouxe, por exemplo, a catacrese, bacana demais esse exemplo aí, ó. Dobrando o cotovelo da estrada, Fabiano sentia distanciar-se um pouco dos lugares onde tinha vivido alguns anos. Graciliano Ramos, Vidas Secas. Vocês que não conhecem, compra o livro para ler, tá? Cadê Vidas Secas? Olha lá. Ô, meu filho, tá dodói hoje, tá? Tá dodói, mas ainda é bonzinho, né, meu filho? Tá aqui para mim. Graciliano Ramos escreveu Vidas Secas no modernismo brasileiro. E é um livro muito gostoso. É o livro da cachorra-baleia, tá? É daqui que eu tirei esse excerto aí.
Quer dizer, eu não, né? A apostila, né? Que você é da apostila. Mas a metonímia é quando eu substituo o autor pela obra. Por exemplo, eu posso falar assim, olha, estou lendo Graciliano Ramos. Eu não estou lendo Graciliano Ramos, eu estou lendo Vidas Secas do Graciliano Ramos, mas eu não estou lendo Graciliano Ramos. É ele que eu estou lendo. Gosto de ler Machado de Assis desde que era jovem. Troquei o autor pela obra, né? Por exemplo, aquele Picasso vale uma fortuna. Não é o Picasso, é uma obra do Picasso, uma obra pictórica, é um quadro, certo? Eu posso substituir também a parte pelo todo. Eles precisam de um teto para se abrigar. Na verdade, eles precisam só do teto? Não, eles precisam da casa inteira. Mas eu falo que eles precisam só do teto, entendeu? Então, eu troquei uma parte, eu usei uma parte no lugar do todo. Outro exemplo é quando eu falo assim, ó, o rapaz pediu a mão da moça em casamento. Pediu só a mão? Não, gente, a mão é a representatividade da moça inteira, porque é na mão que vai colocar a aliança, né? Mas ele pediu a moça toda, não é a mão da moça. Entendido? Pode acontecer também metonímia quando eu uso a matéria ao invés do objeto. Nossa, ele está cheio do ouro, hein? Está cheio da prata, quer dizer que ele está com muito dinheiro. Aí eu falo que ele está cheio do ouro ou cheio da prata, porque a prata é o objeto, é a matéria que eu faço, o objeto moeda. Entendeu? O efeito pela causa ou a causa pelo efeito. Respeite os meus cabelos brancos. Os cabelos brancos são o efeito da velhice. Quando eu falo respeite os meus cabelos brancos, você precisa respeitar a minha velhice, certo? Então, eu troquei a causa pelo efeito. Agora, o exemplo de efeito pela causa. Os aviões semeiam a morte. Os aviões não semeiam a morte. Os aviões semeiam as bombas que causam a morte. Entende? O que foi, amor? Entendido? A metonímia, assim, tem um pouco mais de modos de acontecer, né? Mas também não é difícil, não. Então. Agora dei de novo, bonitinho aqui, igual você tá com a mamãe, fazendo favor. Vocês também pegaram na página 113, o que eu tô falando para vocês está na página 113, tudo separadinho. Autor pela obra, matéria pelo objeto, tá tudo aí. Ai, seu filho. O continente pelo conteúdo. Comeu 2 pratos de feijoada. Não comeu 2 pratos. Comeu a feijoada só que está no prato. Entendeu? Quando eu falo assim também, o Brasil é acolhedor. Não é o Brasil, são os brasileiros. O continente, ao invés de eu falar do conteúdo, eu falo o continente. O continente é o prato, o conteúdo é a feijoada. O continente é o Brasil, o conteúdo é o brasileiro. Certo? Ao invés de eu falar que o brasileiro é acolhedor, eu falo que o Brasil é acolhedor. Certo? Depois, autor pela obra, já falei. Marca pelo produto, a gente faz o tempo todo. Gente, eu machuquei meu ouvido com cotonete, mas na verdade você não está usando cotonete, você está usando aquele outro, bastonete, não sei o que lá, net, da vida, né? E aí, você fala cotonete é marca. O nome daquele negócio azulzinho de pontinha branca com algodão é hastes flexíveis com pontas de algodão. Bombril é marca. O nome daquele negócio que você usa para lavar vasilha, sua mãe aí, é esponja de lã de aço. Nossa, o Bombril fincou na minha mão, não é Bombril, talvez estou usando a Solon e está falando que é Bombril, mas não é Bombril, certo? Me dá um chiclete, aí você vai pegar o Trident e dá para a pessoa, mas a pessoa pediu um chiclete. Chiclete é só aquele da caixinha que está escrito chiclete, porque o Trident é outra marca. Goma de mascar é o nome desse negócio que a gente chama de chiclete. Só que ganhou o mundo com chiclete, ué. E não chiclete, como um Babalu. Babalu é outra marca. Eu tomei Toddy hoje no café da manhã, não me fez bem, mas você não tomou Toddy, você tomou um achocolatado qualquer, não é Toddy. Toddy é a marca. Certo? Entendido? Que é a marca pelo produto. O singular pelo plural. A juventude tomou a rua. A juventude, os jovens, né? Ao invés de eu falar no plural, eu falo do singular. A mulher luta por seus direitos há anos. A mulher não é só a mulher, são as mulheres, entendeu? Então, eu uso o plural no lugar, o singular no lugar do plural. Ok? A metonímia. A sinestesia também não nos é nova, né?
A sinestesia é quando há fusão dos órgãos do sentido. Nós estudamos lá no 7º ano, naquela apostilinha do ângulo ainda. Olha bem que vocês vão lembrar comigo, hein? Aquela apostilinha do ângulo, que tinha o poema da Ana Maria Machado, chamado Aquarela. Mar azul, sol, amarela, verde mais, coral, cores em coro. Lembrou, gente? No 7º ano que a gente utilizou isso aí? Lembrou? Isso é sinestesia. O que é sinestesia? É quando eu uso vários órgãos dos sentidos ao mesmo tempo. Por exemplo, ela tem uma voz doce, mas não existe voz doce. Voz é pela audição. E doce é pelo paladar. Então, eu misturei órgãos dos sentidos aqui. Isso é sinestesia, certo? A gente usa muito sinestesia, a gente trabalha muito sinestesia na 2ª série, ano que vem, quando a gente for trabalhar o simbolismo brasileiro, que é a linguagem da música. A sinestesia é muito utilizada na música, né? Então, ó, esse perfume, deixa eu ver o que está escrito aqui, que eu não estou vendo, é muito doce. Esse perfume é doce. Mas você sabe quando você sente aquele cheiro de perfume? Quem gosta, gosta, mas quem não gosta quase morre, né? Igual eu, assim. O cheiro é doce que te incomoda? O cheiro é doce mesmo. Você sente o cheiro doce, mas na verdade o cheiro não é doce, né, gente? O cheiro é cheiro. Doce é com paladar. Entendido? Nossa sala está acabando, eu não vi se chamar. Entendido até agora? Aí, a nossa atividade? Agora nós temos que corrigir aí. Não vai dar tempo de eu corrigir hoje. Eu vou deixar para corrigir na próxima aula, porque aí eu corrijo falando com vocês, melhor do que eu só dar a resposta, tá? Mandar no grupo. Mas não vai dar tempo da gente terminar a nossa aula. Eu vou mandar para vocês esse slide aqui, porque aqui para frente eu tenho o restante das figuras, ó. Aí tem figura de palavra, depois aqui nós temos de pensamento, né? Igual tá aí no seu postinho. Aí eu já vou mandar isso aqui para vocês dando uma olhadinha, tá bom? Obrigada, Maria Clara. Obrigada mesmo, tá? Ai, minha filha, eu bem tento mesmo ser uma mãe boa. Nesse caso, entra, a voz dela é muito doce. Isso mesmo, a voz é doce ou a voz é áspera, sabe? Nossa, ela tem uma voz áspera. Sabe que é a voz meio gritante, a voz meio... Por quê? Aspereza é contato. Você sente aspereza com tato. Quando você fala a voz áspera, você está misturando no sentido. Eu vi o canto dos passarinhos. Eu vi o canto dos passarinhos é impossível, tá? Porque você viu o passarinho. O canto você só ouviu. Deixa eu só fazer uma fotinha aqui da nossa... Peraí, meu amor. Tá aqui pra mãe. Oh, caiu o seu bebê. Caiu o seu bebê. Só fazer uma fotinha da nossa chamada aqui para eu poder fazer chamada depois. Gente, obrigada, tá? Desculpa a intromissão do meu petitinho aqui na aula, mas é isso mesmo. Vida que segue, né? Dar aula em casa, pequenininho. Valeu, Maria. Obrigada, tá, amores? Beijo, beijo. Tchau. Se vocês tiverem dúvida, eu vou deixar mais um pouquinho de dever. Se vocês tiverem dúvida, vocês me chamam, tá? Beijo, gente. Olha lá, dá tchau, olha lá. Tchau. Olha lá, nem quer dar tchau hoje. Mamãe vai cuidar, mamãe vai cuidar. Opa, opa, opa.